Você gosta de poesia? Então, depois de assistir essa entrevista, você também vai querer ler o livro dela. Porque além de comissária de voo, examinadora, empresária, ela também é escritora, uma poetisa. E para quem a conhece, sabe como ela é sensível, generosa e sempre de bem com a vida, não era nenhum espanto que mais cedo ou mais tarde tantas histórias boas se traduzissem no papel. Quer conhecê-la também? Então assiste essa entrevista com a comissária Mariane Lazari, aqui no Café na Galley. Mas foi aquilo. Velho, foi aquilo. Faltou Não cereja. foi aquilo, porque... Foi, porque era fim de noite já, o gelo já estava pequenininho. André, eu lembro a sua cara. Cara, é sensacional. Eu chorei agora. Nem começou, ela tá chorando já. Tá. Você não sabe fazer um segurador de pingo com 2 copinhos? Você não voou Fokker 100. E eu vou mostrar para vocês agora como faz isso. Você precisa de um guardanapo. Você dobra o guardanapo. Peraí. Um copo, 2 copos. Presta atenção, gente, que é muita técnica. Faz a alça. Encaixa. E tchanã! E você é tão legal que você escreve para o coleguinha, que a gente fazia muito isso. Bom Bom voo! voo! Por quê? Porque a gente já deixava pronto para a tripulação seguinte. Chegava Next e já in the estava... line. A gente é muito legal. A gente dobrava o guardanapo para a tripulação seguinte. Pensa, gente, pensa numa época agora de pandemia, você deixar uma coisinha de guardanapo inteira mexida por você. Ele foi buscar o guardanapo. Hoje é um dia de tutorial, pessoal. Tutorial, vamos lá. Fazer um Como dobrar o copinho. guardanapo, vamos lá. A gente não dobrava um com por um, café né? na Galley. Fazia o quê? Dava um karatezinho no meio, né? Aí você empurrava aqui. Fazia o vinco, né? Fazia o vinco. Isso. Nossa, olha só. Ainda lembro como Que dobra o mágico. guardanapo. Deixa eu te ensinar uma coisa à distância. Você. Isso vai servir para a vida, que eu aprendi no avião também, com alguém muito fino, de uma etiqueta incrível. Pega esse guardanapo, desdobra e tira o vinco dele. Tá, vou pegar a outra Segura. metade. Não, podia ser aquele mesmo. Agora Ele você estava em busca sabe da outra metade. Sabe o karatê que você fez? É. De ladinho. Agora você faz assim, ó, em cima. Vai fazendo. Para um lado só. Vai. 5, 6, 7, 8, vai fazendo a onda. Olha o guardanapo. Vai indo. Faz com força a rochinha. Você já foi melhor que... Não, mas tá escorregando. E aí? Ficou de festa? Olha. Viu? Tá. Agora você consegue pegar só o seu guardanapo. E aquela pessoa que pegou o guardanapo não faz ideia que você chacoalhou a sua mão inteira em cima do... Olha aqui. Viu, queridão? Olha esse tutorial, gente. Olha. Gente, como dobrar guardanapo na Galley. Comissário é a experiência. Vocês têm que Aprenda a entender. dobrar guardanapo com o café na Galley. Vai desdobrar agora para botar de Aprenda a volta fazer no o saquinho. copinho da Hot Jug. Agora eu não sei. Nossa, Hot Jug, eu não lembrava. Não lembrava desse nome. Não, foi o André que falou isso. Eu falei para ela, se a sua licença não foi emitida pelo DAC, você não conhece uma Hot Jug, colega. Nem tenta.
Pior que é. E você sabe que até hoje eu entro naquele mocap e eu fico olhando para aquela gala e eu falo, como que nós comíamos em 4 pessoas aqui? Pois é. Você sabe que lá no mocap, várias vezes, eu ali dando aula, cara, eu via, eu me imaginava sentadinho aqui, soltou o cinto, levantava, já ia direto para o armário, pegava o aparador, fechava, puxava o trole, coloca o aparador, põe o colete, vai puxando. Cara, eu sei a sequência de serviço de bordo do Fokker 100 todinha. Eu entro hoje no Fokker 100 e eu faço um serviço inteiro, com passe, repasse e tripasse. Todinho. De cabeça. É muito maluco. E ainda dava para deitar o trolley para ainda. sentar, lembra? A gente deitava o trolley na um Romeo para ficar sentado lá. Dava para sentar? Não, precisava deitar para sentar, porque senão tu não tinha onde, né? Cara, era muito maluco e assim, eu lembro que eu batia a minha cabeça demais quando eu ia atender o passageiro da A, né, da janela, porque a gente precisava chegar mais perto, porque naquela época as pessoas não eram tão simpáticas, vamos dizer assim, era todo mundo mais indo a trabalho e tal, então não era tão acessível, essa é a palavra. Então, você tinha que ir até ela, né? Porque as pessoas, os homens engravatados, a grande maioria dos nossos passageiros eram homens. E aí eu deitava lá, tipo um peixinho do vôlei, saca? Para tentar servir. Aí na hora que eu voltava, bateu a cabeça. Mas, várias vezes eu bati a cabeça. Aí uma experiência que eu nunca tive. Isso eu desconheço. Eu não sei por quê. Não me ocorre. Bater cabeça em avião? Me ocorre. Nunca aconteceu comigo. No Fokker 100, mano. Se esforça. No 100 batia. O quê? Lembrei. Lembra que a porta de serviço era mais baixa, né? A porta principal chegava no meio da fuselagem e a porta de serviço era isso aqui. E você lembra que a gente, para ter algum lugar para trabalhar, a gente abria sempre a mesinha da gala, né? Sim. E eu lembro que uma vez eu fui ao caminhão da comissaria fazer não sei o quê, bem feito para mim, comissário não tem nada que está lá dentro do caminhão da comissaria. Xereta. Fui fazer o que lá fora? Não sei, bem feito. Cara, quando eu entrei, eu dei aquela mergulhada, passei por baixo da porta, quando eu levantei, o nariz já é pequeno, né? Cara, aquilo veio cheio, aqui, a mesa. Cara, eu lembro hoje da dor. Eu lembro da dor. Eu caí, eu bati, eu caí no chão na hora. Eu fiquei atordoado esses uns 2 minutos tentando entender quem foi, quem bateu, quem morreu. Puta que pariu. Você quer que eu narre o trauma de nariz? Como é que a gente faz primeiros socorros ou não? Deixa pra lá. Né? Vai que experiência tem, né? Tutorial. Caraca, eu não acredito. Tudo mais um tutorial. Cara, eu caí tonto, sabe? Mas, cara, foi em cheio. Pá, eu baixei, quando eu levantei, eu fui reto na mesa. Nossa Senhora. Vamos lá, vamos falar da Galley. Você está na Galley 1. E aí você tem que ir na Galley 3. 777. Você tem que ir na Galley 3. E aí, você já tem que ir lá, sei lá, pegar um copo de isopor. E aí, o passageiro da 3 te chama e fala para você fazer não sei o que lá. Aí, você ia de A para B, já era. Aí, não, beleza. Não, acho que um passageiro, beleza. Só que aí você vai, faz o negócio dele, né? Volta para a Galley 1, faz o negócio, volta lá, entrega para ele. Aí você volta de novo. Missão. Copo de isopor ainda, você lembrou. Vai, passou pela Galley 2. Brigoni, esqueci de te falar uma coisa. Você viu que a hora do pouso? Quanto vai dar de descanso? Que pouso? Pousar para quê? Eu estou preocupado em pousar, Tiago. Eu sei que em algum momento você chega na Galley 3, conversa com o povo da Galley 3, volta para a Galley 1 e o teu colega fala, cadê o copo de isopor? É o que eu ia dizer. O pior é esse. Porque, primeiro, entre a Galley 1 e a Galley 3 tem a Galley 2. Isso, para mim, já é motivo suficiente para a história não dar certo. Mas exatamente. O pior é esse. Não acontece de tu chegar na 2 e voltar. Tu vai até a 3... Vai! Troca uma ideia, bate uma papo, come um bolinho, toma um cafezinho, vai até a 4, se der tempo, volta. E aí, isso. Fui fazer o quê?
Chega lá Não, onde o teu colega vai te lembrar. quero. O teu colega vai te lembrar, Cadê um porque copo? não Que só copo, você Deus? foi, como você foi com uma missão. Aí você falou pro colega, você falou, não pode deixar que eu pego. Deixa comigo, eu vou. E Vai ele com tá lá ele. esperando. Que copo, Eu nada. já Deu. preciso ir até lá. De qualquer forma, eu já aproveito e trago copo, né? Copo. É. É, Não, eu derruba estava no só pano e testando torce a na sua boca. memória. Ai, que nojo. E quantas vezes vocês chegaram em casa, assim, chegou no voo numa segunda-feira, lá pela quarta, você lembra do suco de laranja do cara da 5 Alfa? Tomando Pô, banho esqueci no o hotel. suco do cara. É. Várias Quem vezes. nunca? E vem do nada, né? Do nada, pum, suco de laranja do cara. Várias vezes. A água, sabe? A tiazinha pediu uma água, uma senhora tão, nossa, tão simpática. Aí você tá tomando banho no hotel, você fala, pô, É isso. Tão simpática. A gente conversou tanto. A gente bateu uma papo. Ficamos 10 minutos conversando e ela não bebeu água. Ela só queria uma água. eu admiro vocês dois, sempre admirei, né? Primeiro que eu admiro é individualmente a inteligência de cada um e a capacidade que vocês têm de administrar tudo que vocês fazem. Isso, André, sempre admirei, sempre. Acho assim, você é o máximo da inteligência de verdade. E como você cerze os assuntos de uma forma social tão bonita, com tanta educação, com tanta cultura, acho você incrível. E olha que a gente não teve tanto convívio, mas a gente já dividiu algumas coisas como gatos, né? Olha que coisa. É verdade. Até a paternidade de gatos. Até a paternidade a gente já dividiu. Agora com o Everton, eu dividi uma vida, eu tenho uma família, e eu penso de verdade que tendo tido tanto, estando tão perto, e a gente assistindo tão de perto, porque de perto ninguém é lindo, né? Assistindo tão de perto a pessoa que você é e te admirando tanto, eu acho isso incrível, sério, porque você é um homem extremamente admirável, um profissional incrível, um pai incrível, que eu não tenho o que falar, eu não tenho o que dizer de você, assim, de coisa ruim, eu só tenho a elogiar, então eu te elogio mesmo, você é um homem incrível, eu torço por você, fico muito feliz quando as coisas dão certo para o seu lado. Acho você um cara tremendamente capaz. E para o alto e avante. Segue aí, velhão, porque você merece muita coisa linda na vida. Obrigado, mesmo. Estarei aplaudindo. Nós aprendemos muito uns com os outros, né? Eu aprendi muito com você, aprendi muito com o Briggs também. Então, putz, a admiração é recíproca, tá? E para quem está vendo aí, tipo, deve estar pensando, o que eles estão falando? Sim, nós já fomos casados, né? Exatamente. Nós fomos casados Dividimos uma vidinha. Por 12 anos, né? Eu não posso errar a data, pelo amor de Deus. Né? Não, erra a data, mesmo depois de separado, ela me xinga. Não, agora não tem a menor importância. Agora você não vai ser jogado para fora da cama. Então, nós somos casados, né? Nós temos filhos tal, e as pessoas se assustam, né? Com o grau de amizade que nós temos, né? Porque é o que você sempre falou, né? Todo mundo associa uma separação a uma novela mexicana, uma novela da Globo que sai voando prato e... Lógico que a gente brigou, que a gente já teve discussões que nem sempre foi maravilha, assim. Mas hoje em dia a gente nutre uma admiração um por outro de uma amizade que, pô, isso não é comum, isso assusta as pessoas. Infelizmente não é comum. Infelizmente não é comum. Mas, gente, deixa eu falar um pouquinho também. Eu acho que esse foi o momento mais longo de silêncio do Brigoni em qualquer entrevista. Ele estava assim, ó. Mas eu não tinha nem como me meter. Eu não tinha condição de interferir. Mas agora que a palavra é minha, porque eu amei, também sou obrigado a aproveitar o momento para dizer que vocês são duas pessoas que não tem nem como se imaginar vocês dois não estando bem, porque eu conheço vocês há mais de 20 anos, há mais de 22 anos eu conheço vocês dois,
A Mari eu conheci numa os primeiros voos que eu fiz, ela já estava. Eu lembro que eu fui no aniversário de 1 ano do Léo, porque a gente tinha feito um voo junto. Eu estava em instrução ainda, e ela não me convidou, ela convidou a Daniela, que era minha instrutora. Como eu estava lá, fato, né? Dani, vamos ao aniversário do meu filho? Você é novinho, fica, né? Aí fui obrigado a ir, tudo bem, aconteceu. Mas nessa, eu te conheço vocês dois há mais de 22 anos. Cara, eu não sei, eu nunca vi a Mari não rindo, não com esse sorriso no rosto, porque sempre feliz. Não sempre feliz, não, lógico, tem momentos que não tá, mas é aquela, né? É opção tua, né? Tu carregar a nuvem negra ou tu viver em paz o teu momento. Né? Exato. E sempre optasse por isso, por fazer um ambiente legal, um clima legal, e sempre foi isso. Então, eu lembro de ti sempre rindo. Bom, eu lembro de ti, o Rio, começa por aí, né? E o Rocha, cara, o Rocha não é meu amigo, o Rocha é meu irmão, já cansei de falar isso, né? A gente, em 22 anos, e olha que eu sou teimoso, eu sou turrão, ele tem a teimosia dele, mas a gente nunca teve meia discussão. Porque ele é paciente, porque eu já dei motivo mandando as favas, tudo bem. Mas assim, a gente nunca teve meia discussão. Então, assim, é uma pessoa que eu quero levar para a vida. Vocês dois são duas pessoas que eu quero levar para a vida. Então, cara, imaginar vocês dois juntos era fácil, era lindo. E ver vocês dois separados fisicamente, mas ainda com essa amizade, ainda dando esse exemplo de que dá para ser amigo, dá para ter uma vida minimamente civilizada e muito bacana, cara, parabéns, é lindo ver vocês dois. Eu amo vocês sabem disso, né? Então, a gente ama também. Agora eu vou falar o seguinte, como nós nos conhecemos? Em voo. Vou contar minha história. Estava eu de reserva não, estava eu indo fazer um voo com... Sem drama, Rochinha, sem drama, só com romance. Com o crachá, triângulo, que assim, novinho, ai, esperando a chefe do voo chegar. A chefe do voo não compareceu. E aí eu olhei lá o nome da comissária, de repente ela sobe as escadas do DO, a senhora Mariane, que o nome dela era Melanie na época, né? Melanie. E aí subindo ela, que assim, e eu já preparado, a gente nem respirava, né? A gente ficava de prontidão, quase batendo continência. A hora que ela chegou no DO, eu falei, oi, tudo bem, comissário do voo? Ela olhou para mim e falou assim, é o caralho, comissário nada, eu tô de reserva. Fina. É a nossa primeira troca de... Viu por que ele se apaixonou? Mulheres... Entendam, homens não gostam de ser bem tratados. Homens gostam de esculacho. Porque foi a minha primeira frase. E ele se apaixonou. Cara, eu só pensei, ferrou. Imagina eu novinho lá, disse, meu, com esse demônio aqui voando, ela vai ser aquilo. Nossa, a gente não, deixa eu me justificar. Era meu último dia antes das férias. Eu estava indo para uma reserva que eu fui acionada. Eu estava muito mal-humorada. Eu nem tinha chegado no DO. E a gente sabe o quanto é ruim quando você está indo para algum lugar e alguém vira para você e fala, não, você não está indo para lá, você vai fazer tal coisa. Aí eu estava chegando, ele estava na ponta da escada. Tipo, a escada, vocês lembram daquele DO? Que a escada era Stairway to Heaven, né? Você subia, não chegava. Aí, na hora que eu cheguei lá, esbaforida, aí ele já estava lá, comissário do voo, falei, não, caralho, eu tô de reserva. Mas eu fui fina, assim, e você pode pôr um pi no palavrão? Vai rolar? Pensei, nossa, uma moça tão bonita, com a boquinha tão suja. Ai, gente, eu tava de reserva. E eu fui acionada para o voo. E o detalhe, era meu último dia mesmo, antes das férias. E esse voo, a gente era um frete, eu era a única mulher do voo. Eu tive ainda, que porque eles eram homens, era você e o Assis Júnior. Verdade, o Assis. E eu tinha que buscar embarque e desembarque. Eu era chefe do voo e tinha que ficar buscando embarque e desembarque de frete. E os dois, detalhe, os dois assim, e novinhos, os dois com o triângulo. Nós somos da mesma turma. Buscando...
dando instrução para os dois no voo de frete, gente, voo lotado. Enfim, e aí o final do voo a gente terminava em Porto Alegre e tinha que voltar de extra e atrasou o voo porque X, blablabla, e a gente ficou em Porto Alegre, e pernoitou em Porto Alegre, eu perdi meu primeiro dia de férias. Verdade. Tudo só alegria. Só. Quer só dizer, alegria. Um dia a ser odiado por várias razões. Mas, que bonitinho. A minha primeira frase foi encantadora. Uhum. Ele caiu de amores, mas ele se conteve. Essa é a mãe das minhas filhas. Essa é a mãe das minhas... Esse palavreado doce vai ser a mãe das minhas filhas. Gente, é tanta ternura. E por falar nisso, vocês que estão assistindo não imaginem, mas com toda essa ternura, ela escreveu um livro de poesias, não é? Dá para imaginar? Olha só. Agora eu quero ver o exemplar de vocês. Peraí. O meu você não Cadê vai o ver, seu, André? Está em Itajaí. O meu está em Itajaí, mas eu li todinho, tá? Palhaçada, porque André. chegou antes da pandemia, eu peguei o livro, levei para Santa Catarina e lá eu li, lá ele ficou, mas sim, eu li. Tá? Autografado. Tá, autografado. Porque eu sou dessas, eu autografo para cada um. Voltou de mãos vazias. Vocês, Contos, poemas e afins, por Mariane Lázari. E detalhe, autografado. Viu como é verdade? Eu falei, o meu também tem dedicatório e autógrafo. Olha. Muito. Agora você ganhou uma estrelinha dourada, Rocinha. Viu? Não, mas foi um assunto que eu já falei em algum momento aí. A gente é divertido. A gente fala palavrão. Isso não quer dizer que você deixe de ser uma pessoa sensível, enfim, ou que consiga alcançar a humanidade de outras formas, só porque em algum momento fala de uma forma mais despojada. Quem me conhece de perto sabe que eu falo muito palavrão, mas ao mesmo tempo eu me divirto pra caramba, porque acho que palavrão é uma coisa que liberta, tira o veneninho de dentro, né? Poder de é indescritível. Cara, um palavrão bem falado, no momento certo, com a entonação correta, vindo com força, ele te alivia, ele te liberta, você ganha o dia. Vamos falar a verdade? Limpa o fígado. Limpa o fígado. Aquele que chega a tremer o beiço, né? Bem esse. Isso, vem, entendeu? É igual um filho, nasce, sai e vai. E aí vomita, passou. Mas eu falo palavrão não é só quando eu tô brava, não. Eu falo palavrão até nas partes divertidas. Às vezes eu consigo falar uns 4 palavrões numa frase com 7 palavras. É uma habilidade que poucas pessoas têm. Porém, eu fiz o livro é um compilado, na verdade, não é um romance, é um compilado dos contos, os poemas e outros textos que eu tinha feito. Começou com um blog, em algum momento da vida, não lembro em qual momento da vida, no mesmo dia, 2 pessoas falaram para mim, por que você não faz um blog? Porque eu gostava sempre de escrever e eu usava o Facebook para escrever, né? Foi a minha primeira rede social que eu sempre filosofei. A gente fala besteira pra caramba, né, André? Mas a gente também já filosofou pra caramba em Gala da vida. Foi a primeira rede social, não faz a novinha, porque tu teve Orkut, vai? Não vem dizer, minha primeira rede social foi que Facebook. eu escrevia. Faz a novinha. Não tô querendo fazer a novinha. A primeira que eu comecei a externar textos, tá? Bom. Isso. Bom. Foi a primeira rede social que eu comecei a externar textos, porque filosofar eu sempre filosofei, sempre fui aquela que olhava e avaliava a situação. Eu acho que isso também é um dos grandes ganhos da aviação para a minha vida. Eu aprendi a fazer uma leitura muito grande das pessoas num olhar. Isso é uma habilidade que o comissário tem, né? Porque a gente vê a pessoa entrar, você já fala, tá triste, tá bem, ou tá puta. Você vê,
Você escaneia a pessoa num olhar, né? E com essa habilidade que eu tenho de perceber as pessoas, eu comecei a aprofundar meus pensamentos, comecei a fazer pequenos textos e comecei a jogar no Facebook. Aí, nesse dia fatídico aí, 2 pessoas falaram para mim, por que você não faz um blog? Fiz um blog, e esse blog eu comecei a escrever alguns textos, basicamente filosofando sobre comportamento, mas sem nenhum conhecimento técnico, né? Não tenho faculdade de filosofia. E aí, a partir do blog, em alguns momentos começou a sair poema, em algum momento começava a rimar, e eu nunca achei espetacular o meu trabalho como escritora. Eu sempre olho para ele e falo, podia melhorar sempre, sempre, sempre. Porém, o ano de 2019, eu comecei um relacionamento com o Marco Antônio, que finalmente é o cara que vai casar comigo de noiva. Viu, Rochinha? E aí, para o Dia dos Namorados, eu resolvi dar um compilado daquilo que eu tinha escrito, porque o Marco sempre foi empresário, sempre corri da vida dele e tal, e ele não acessava a rede social, ele não via as coisas que eu escrevia, e eu quis meio que mostrar para ele, olha aqui, ó, eu gosto de escrever. E eu fiz um compilado disso, e inclusive esse primeiro livro chama-se Conto, Poemas e Afuns, porque a capa veio errada. Sério? Sério? Não reparei. Primeiro, não. Esse que você tem é o esse certo, é o editado. Tá. O que eu fiz para o Marco, que é uma coisa muito caseira, que foi numa editora pequena e tal, a capa era uma foto da minha irmã. Depois eu mando isso para vocês. A capa é uma arte da minha irmã, que já foi artista plástica, era uma pintura da minha irmã e foi errado, foi Contos, Poemas e Afuns, com U. Edição de colecionador. Eu pus até um creminha. Exato. Isso vai valer edição milhões, alfa. já. Edição alfa. Eu pus um trema no U para ficar assim. Alemão. E aí, presenteei de Dia dos Namorados o livro para o Marco, e aí o Marco foi ler o livro e falou, caramba, não, mas espera aí, a gente vai ter que fazer isso aí. E foi o Marco que foi o grande incentivador. Investidor. Ele foi, na verdade, ele investiu nessa ideia mesmo. Ele falou, não, vamos lá, vamos atrás da editora. Ele conhecia um escritor, que é o Marcos Bulhões, né? E o Marcos Bulhões nos deu os caminhos das pedras e tal, aí a gente chegou nessa editora e aí, sim, aí teve revisão, etc e tal. E aí nasceu o livro Contos, Poemas e Afins, que foi lançado em outubro de 2019. E eis que vocês têm essa edição aí, parece que não, mas aqui dentro desse coraçãozinho mora uma poeta. E é lindo, comprem o livro, vale a pena. Para quem conhece a Mari, quem conhece a Melanie, né? É uma coisa, é uma experiência tão bacana a gente ler, porque quando a gente, é normal quando a gente lê um livro, quando a gente lê um poema, a gente fica imaginando, né, quando que a pessoa escreveu, como ela estava, onde ela estava, quando isso foi escrito, a gente começa a viajar na história, né? E você lê uma coisa, tipo, a pessoa que escreveu esse texto, tipo, eu tenho no meu WhatsApp, sabe? Eu chamo ela agora e falo com ela. É muito louco isso. É muito louco. É muito louco, né? Sabe? Essa proximidade. Então, leiam, comprem, vale muito a pena, é muito bonito. E veio dessa pessoa que tem esse sorriso sempre estampado no rosto. Então, né? Sempre, mas a maioria das vezes, obrigada pelo merchan. Comprei ali. Eu tenho um aqui, por acaso, eu tenho um aqui também, olha que eu... Tá bom, eu acho justo. Mal agora. Estou me sentindo... Eu vou fazer edição, eu vou colocar a imagem do meu aqui, pelo menos para aparecer. Estou me sentindo mal sem o meu nome. E aí põe uma caneca para ela também, porque senão eu vou ficar me sentindo mal, já não entrega a caneca. Gente, aconteceu. Aconteceu. A caneca estava lá.
Por que que ela está sem caneca? Conta a história. Primeiro, onde é que você está gravando essa entrevista agora? Ah, sim, é verdade. A gente não falou sobre isso. Estou em Manaus. E aqui, apesar do meu relógio estar adiantado, porque relógio de comissário está sempre 5 minutos adiantado. Aqui tem 1h menos, né? E aí eu estou aqui em Manaus, meu pernoite, porque foi o tempo que a gente conseguiu para essa entrevista, porque a vida é muito louca e demanda que nós estejamos em vários lugares. E aí eu consegui encontrar o Rochinha ontem. Eu falei, não, você vai ficar com o meu carro, porque a Mel vai ficar sozinha aí em São Paulo e tal. Fui encontrar o Rocha e o André, perfeito. Aí ele te entrega a caneca, aí a gente faz tudo bonito, e deu tudo certo, e o Rocha lá empenhado nas suas funções executivas, e pega o carro e vai me deixar no aeroporto, porque eu tinha que vir voar, eu quase bati o carro nesse ínterim, e a caneca ficou. A caneca estava no carro. Estava ele, estava ela, estava a caneca. Dentro da minha mochila. Foi e voltou. Qual que é a média de idade das pessoas que conversam aqui? Esse bate-papo. Quarentinha. Tá aí. Gente, memória já não é a mesma. A gente precisa de foco, uma coisa meio caçador. Vai ali, entendeu? Não. Meu foco era só dirigir e não bater o carro. E eu quase não consegui fazer isso. Não passa pela Galley 2, né? O meu era entregar a caneca e eu não consegui. Mas, ó, não, na verdade, você tinha mais que isso. Você tinha que ficar com o carro, você tinha que dirigir depois e entregar a caneca. Não, era multifunções. Eu tô com uma canequinha aqui, que é o copo que eu peguei do hotel, tá, gente? Que eu desejei um bom voo agora para vocês. Não sei, tá passando, tá ao contrário? Tá bonitinha, tá certinha. Olha só, comissária, escritora, empresária também, né? Vai ter um copinho de café na Galley aí, ó. Porque e como que é conciliar tudo isso? Fala aí um pouco também do Aura Spa. Ó, que bonitinho. Tá bom para vocês? Vou fazer a mesma carinha. Para foto, cadê? Como que você faz para conciliar tudo isso de comissária de voo, examinadora, escritora, empresária no Aura Spa? Fala pra gente. Né? E mãe. E mãe, isso. Eu acho que é o mais pica de todos, né? O mais hard. Não dá para desvincular uma coisa da outra, sem dúvida, porque uma vez que você começa como mãe, aí, né, a bagaginha tá lá sempre. Bom, sinceramente, eu não sei como dá para conciliar. Eu sei que dá. Nem sempre dá com sanidade, porque ser multitarefas mas é real. Porque ser multitarefas demanda que a gente tenha muitas atenções, e essa atenção em exagero pode fazer com que a gente, em alguma hora, erre, né? E já teve momentos, sim, que eu errei deixando a Mariane para trás e deixando as outras tarefas todas para frente. E aí é a hora que o sorriso não fica tão bonito, André. Você falou, tá sempre sorrindo. Nem sempre, né? Porque quando a gente está cansado ou quando a gente está com dor, a gente não consegue ser feliz, né? Então, eu acho que o primeiro de tudo é lembrar que nós somos humanos e que a gente precisa de um tempo para a gente. E nós, comissários, temos a bênção do pernoite, porque o pernoite é uma bênção. A gente aprende muito a ficar sozinho e ter um tempo para a gente. Eu acho que ser mãe foi o que mais me ensinou da vida, porque quando você é mãe, você aprende a dividir aquilo que você tem em muitas vezes. Então, ser mãe, eu digo mãe e pai, né? Quando a gente é responsável por uma vida, você acaba aprendendo a dividir a sua atenção de inúmeras formas. E aí, o comissário também veio para me ensinar muito isso, a você ser multiatencioso, a ler as pessoas de uma forma muito rápida.
E aí eu agreguei esses conhecimentos na parte empresarial. Hoje eu sou sócia do Aura Spa junto com o Marco, que é meu noivo, né, noivorido, que a gente divide a vida hoje. Aí eu tenho que prestar atenção na agenda, tenho que saber o que está faltando, tenho que dar conta disso aí também. Então, eu divido em blocos. Então, a Mariane tem a atenção de mãe de manhã, para si de manhã, vou fazer exercício, aí a partir de X hora, Aura. Fico no Aura Spa por mais ou menos 5 horas fisicamente. O Aura Spa acho que dá umas 10 horas de jornadas diárias. Então, hoje eu e o Marco, a gente divide em 2 momentos isso, aí eu fico com o período da manhã até mais ou menos 2 horas da tarde, 2h30, e aí o Marco assume, e aí eu vou estudar, vou cuidar de mim, descansar para assumir o papel de examinadora à noite, que hoje a maioria dos dias fica entre 19 e 23 horas, né? Então eu tive que dividir o tempo, mas eu preciso de um tempo para mim de manhã e preciso de um tempo para atualizações no mínimo à tarde. Porque para estudar a gente tem que ter um momento apenas de estudo, eu não sei vocês, mas eu preciso estar ali só para o estudo. Então, para atualização da empresa, atualização da ANAC, procedimentos, eu tenho sempre, no mínimo, 1h30 para mim por dia. Só assim que eu consigo dar conta. Ao mesmo tempo, tem lá o to-do list, né? Porque a gente tem sempre eu tenho o quê? Tenho o quê? Tenho o quê? Tenho o quê? Aí, gente, eu apelei para o celular e para a agenda do celular, porque não tem como. Então, o próprio celular tem um bloco de notas que você vai ticando aquilo, né? Dá um check naquilo que já foi feito e o que precisa fazer. Tenho tentado cada vez mais colocar menos coisas no to-do list, porque quanto mais coisa a gente põe, mais ineficiente você fica. Então, eu deixo lá só aquilo que é importantíssimo e a gente vai fazendo o que dá com aquilo que tem, que é basicamente o que a carreira de comissário ensinou. Faça o que dá com aquilo que você tem agora. Sei lá, 11 mil pés do chão, o que você tem? Tenho isso. Então, é o que dá para fazer agora e tentar não sofrer, porque senão a gente começa a piscar e ficar torto em algum momento, né? Mas isso é uma prova de que quando você quer fazer, dá para fazer. Você consegue ter, né, uma vida maluca como é a vida do voo e ainda ter os teus projetos pessoais, ter a tua vida em paralelo à vida do voo e dá para fazer. É fácil? Não é. Não Mas é. A opção é encontrar tempo para fazer ou encontrar desculpa para evitar, como diz esse moço que está aí, ele fala muito isso, né? Tu escolhe. É isso mesmo. Não é fácil, é cansativo pra caramba. Tem dia que eu estou esgotada, mas é aquilo. Nós nascemos em muitos no mundo que é pra gente se ajudar, né? Então, cara, quando eu tô em pânico, eu preciso de ajuda, peço ajuda pro Marco. Quando eu tô em pânico, eu preciso de ajuda, peço ajuda pro Rocha. Coitadinho, quase não tem coisa para fazer. Eu peço ajuda também, porque eu não consigo carregar o mundo o tempo inteiro, mas quando eu estou fazendo o negócio, se eu estiver limpando o chão, você pode lamber, porque se eu limpar o chão, ele vai estar muito bem feito. E eu gosto disso, eu gosto das coisas muito bem feitas, e eu acho que a aviação também trouxe isso, né? Porque nós viemos de uma aviação que foi muito exigente para nós, a gente tinha que ser incrível, a excelência é a meta, você não tem, já dizia o comandante Rolim, finado comandante Rolim, que em busca da excelência não tem o muito bom. Então você tem que ser excelente, e a gente tem que buscar ser excelente. Pode ser que a gente não consiga ser por um fator ou outro, mas a busca é excelência. Então é isso, se eu limpar o chão, você pode lamber, porque eu vou ter limpado bem. E se eu estiver no voo, eu vou estar comissária do voo. Se eu estiver no Aura, eu estarei empresária do Aura. Se eu tiver examinadora, eu serei examinadora. E é isso, a gente tem que estar aquilo que a gente está ali naquele momento 100%. 100%, né? A gente vai errar de vez em quando, mas
É isso, é isso. E responsabilidade, né, André? Eu sempre falava isso nos meus briefings. Cara, inúmeras vezes eu disse isso. O voo se pauta em 3 pilares: comunicação, respeito e comprometimento. Comunicação, você falou para o fulano, fala para o ciclano, peca por excesso, porque a gente é uma equipe, a gente precisa estar todo mundo integrado. Respeito, não precisa ser explicado, né? Admite-se tudo menos falta de respeito entre os tripulantes, entre tripulante e passageiro. Acho que quando chega no limite ali, opa, tem coisa errada. E comprometimento. Você não precisa estar no melhor dia da tua vida. Muitas vezes você não está no melhor dia, mas você sempre tem a opção de não vir fazer o teu voo. Sempre tem. Agora, você se vestiu o uniforme, pegou a mala, veio até o avião, então faça isso muito bem feito. Comprometa-se com isso. Já que veio, faça isso bem feito. E eu acho que é o mínimo, né? E a gente fazendo isso, cara, vai sair bem feito o voo, né? Pode, com todos os problemas. Se tu fizer com comprometimento, é o que tu dissesse, vai ser o melhor voo que você conseguiu fazer naquele momento. Não, e tem coisa, né, Dé? Desculpa te cortar, que assim, a gente tem que ser genuíno, né? Porque você pode não estar no seu melhor momento, mas vocês já repararam que o uniforme tem uma coisa meio de empoderamento? Que quando a gente coloca o uniforme, você a postura veste, muda, né? Você veste, eu sou responsável pela segurança, eu sou responsável, quando você é chefe, você é responsável pelo andamento da tua tripulação, e de uma forma ou de outra, você é quem eles vão olhar, né? E a gente, cara, não pode vender o que a gente não tem na prateleira. É simples assim, porque uma hora a tua máscara cai. Então não adianta você fingir que você é legal se você não é legal de verdade. Não adianta você fingir que você é inteligente se você não for inteligente de verdade. Não adianta você pedir para as pessoas para elas irem trabalhar se você não fizer. Então, a gente tem que ser o primeiro a dar exemplo, tem que estar lá, tem que estar na linha de frente, tem que estar junto, tem que incentivar sim, mas tem que ser verdadeiramente assim. Se você não for verdadeiramente assim, você não é um incentivador. Você não é uma pessoa que as pessoas vão se espelhar. As pessoas ouvem o que a gente fala, mas veem muito mais do que a gente faz, né? Nós somos assim, é muito mais pelo exemplo do que pelo briefing em si, né? Então, assim, tenho certeza que você falava tudo isso no seu briefing, mas a sua comunicação sempre foi impecável, você estava em todos os lugares que você podia, e assim que tem que ser. Então, a gente não pode vender uma coisa que não tem na prateleira. É simples assim. E para ser comissário, a gente tem que ter uma prateleira bem cheia de bagagem, bem cheia de produtos. Não precisa ser uma prateleira super lotada, mas tem que ser uma prateleira com um monte de produtos, tem que ser variada. Né? Sim, muito variada, os produtos estarem lá. Os produtos têm que estar lá, né? Rochinha deu uma respirada que eu vi. Respirei, mas foi muito lento. Você falou, você estava elencando assim as coisas que você faz, tal, né? Suas tarefas, como você divide o dia. E aí chegou você, cara, você falou uma coisa assim super importante. Eu tenho que reconhecer que eu não consigo carregar o mundo nas costas. Ponto 1. Quando a gente começa a reconhecer isso, eu acho que a gente começa a definir melhor a nossa vida, né? Porque geralmente a gente tem essa mania de querer carregar tudo nas costas. Outro ponto que aí você foi progredindo com o assunto, e aí você falou, o exemplo vem de cima. Eu acho que são duas coisas que a gente deve levar conosco na vida de comissário e na vida que você vai agregar no seu dia a dia, porque ser comissário, você não precisa ser só comissário, né? Você consegue agregar várias outras funções, como você mesmo faz, né? E então eu acho que são pontos básicos. Aceite que você não é super-homem, super-mulher, Mulher Maravilha, que você não consegue carregar o mundo nas costas, e se você quer que seja bem feito, dê o exemplo de como fazer, né? Não simplesmente fale. Por isso que eu respirei. Sim, exatamente. Ah, que lindinho, respirou. Mas o André te cortou, ele não foi. Mas você viu como é verdade? O problema não é que eu falo muito aqui, ele respira. Ele para respirar e eu aproveito a deixa. Eu também queria linkar na conversa do empresária, que em relação ao comissário de voo, né? Porque, afinal de contas, algumas pessoas que nos assistem hoje já são comissárias, muitas delas têm outras
tarefas além de serem comissárias, porque, gente, que público mais incrível que mora dentro de um comissário de voo, né? A gente tem arquiteto, tem decorador, tem chefes, tem jornalistas, tem uma infinidade de pessoas, é um mundo a aviação, né? Quando a gente aprofunda as pessoas, a gente conhece outros mundos, assim, a aviação é incrível em muitas formas, de qualquer maneira. Eu queria dizer que foi a aviação que fez com que o Aura nascesse, que é o meu negócio, né, fora da aviação. Porque uma casa que oferece massagens terapêuticas, você encontra em muitos lugares, e a nossa ideia era fazer com que o Aura fosse diferenciado. Então, o Marco tinha o conhecimento administrativo, porque ele já tinha uma franquia. A franquia, por si só, tinha aquele gesso do protocolo, você tem que fazer isso, né? E aí eu falei para ele, não, então, o que você acha da gente agregar outros produtos dentro dessa ideia e oferecer bem-estar? Tem uma coisa que a gente aprendeu na vida foi a cuidar das pessoas, né? E aí nós agregamos serviços no Aura dentro do conhecimento que a aviação trouxe para mim. A primeira classe, primeira classe foi uma escola assim, e Nina Hagen, né? Nina Hagen. A Nina Hagen foi uma escola inenarrável, porque a gente teve acessos a produtos que eu não sei vocês, mas a minha família sempre foi uma família simples. Então, eu não conhecia aquele mundo que tinha de primeira classe antes da primeira classe. Não conhecia caviar, né? Antes da primeira classe. E aí a gente fez aqueles cursos de azeite, fez cursos culturais da cerimônia do chá. Cerimônia do chá na Liberdade, imagina. Né? Assim, pessoas que adoravam o chá tiveram que tomar chá, foi incrível. A gente fez curso de azeite com o Isaac Azar, do Paris 6. Com o Isaac Azar, assim, ele que... Muito. E lembra do curso de especiarias com o chefe da Nestlé, há muitos anos atrás, vocês lembram também? Será que eu fiz esse? Eu não lembro desse. Deve ter feito, foi lá no Angarum, nas casinhas do Angarum ainda. Rota das Os primeiros cardápios. Rota das especiarias. É verdade. A gente fez quantos cursos de vinho com o sommelier que me fez? O Dr. Arthur. Dr. Arthur. O cara é quando incrível. A gente voava com o Dr. Arthur, lembra que voava? Nossa, a responsabilidade de ter que saber a carta de vinhos toda. Né? Aí, isso tudo, eu falei, não, peraí, vamos pegar. E aí, dentro do Aura, nós temos o serviço de quando você chega lá, você, por acaso, André Brigoni, não foi lá, né? Eu já fui. Não, ainda eu estava ouvindo agora e já pensando em agendar. Essa semana eu já vou. Calma que, enquanto estiver lá, me avisa que eu vou. Quero ir. Desconto para tripulantes. Viu? Desconto para tripulantes. Assistindo, agende aí. Chega lá e fala que assistiu. Fala que assistiu sua entrevista no Café na Gala e ganha desconto. Desconto de tripulante. A gente oferece uma pantufa para quem entra, então tem a cerimônia de retirada de sapatos, oferecer pantufas. Tem a cerimônia da toalha quente, que a gente aprendeu, né, na nossa primeira classe executiva. Só que aí foi agregado um outro produto, que é aromatizar, porque, afinal de contas, é bem-estar, a gente trabalha lá com aromaterapia, oferece uma toalha quente, aromatizada com alecrim. O alecrim ele libera a serotonina, porque faz com que os nossos neurotransmissores liberem serotonina, então traz uma sensação de bem-estar. Eu tive que fazer um curso de aromaterapia também para entender um pouquinho mais desse mundo, de cromoterapia para entender também. E aí a gente oferece chá, oferece café, tudo de excelente qualidade, claro, porque afinal de contas, né, somos comissários. Por favor, por natureza. Não esperamos menos. Não esperamos menos, e tudo isso, e outras coisinhas mais, sabe? Você chega na sua sala está quentinha, tem um bilhetinho de recepção para você, e aí os protocolos foram baseados basicamente na aviação, para poder trazer
melhorias, implantar melhorias no produto que temos no Aura. Então, a aviação, mais uma vez, foi base para empresária que sou. A aviação é uma escola, como tu disseste, né? E até você falando na tua linha, realmente, a gente entregar a toalhinha quente na primeira classe. Não era entregar a toalhinha quente. A gente recebia a toalhinha sequinha, dobradinha na embalagem, você tirava, colocava, jogava água quente em cima, que não era água quente, era água temperada, porque a gente tinha que ter o cuidado com a temperatura para não queimar o quente. E a gente ainda jogava gotinhas de limão ainda, lembra disso? Não é só entregar uma toalha, tem todo um detalhe. Isso é customer experience, isso é a experiência do cliente. E todos nós somos clientes, antes de qualquer coisa nós somos clientes. E é o detalhe que faz a diferença, né? É o detalhe, é a forma de entregar. Você não precisa entregar o mundo, entrega uma caneca, mas faz isso de uma forma honesta, faz isso de uma forma realmente querendo pontual. Fazer isso, servir. Pontual, servindo aquilo, vai fazer toda a diferença. Sirva, né? Sirva, não entregue. Olha nos olhos. Olhe nos olhos, porque tem uma pessoa ali. Eu acho que é isso o grande pecado do mundo hoje. É tudo tão automatizado, maravilha. A internet é incrível, mas eu não quero conversar com um robô, eu quero conversar com uma pessoa. Então tem uma pessoa na minha frente, eu entrego olhando para ela, por favor. E tem um detalhe aqui muito importante, né? Beleza, vocês estão falando em experiência do cliente, entregar olhando no olho, mas vocês estão falando de primeira classe. Nós três voamos primeira classe durante muitos anos, ok? Chegamos a ter 18 pessoas na primeira classe. E acreditem, 18 na primeira classe equivalem a 180 na econômica, né? Porque é um trabalho todo muito elaborado. Mas não é nós isso que eu tô íamos falando. 36 vezes por cliente fazer o atendimento, para fazer o serviço inteiro. 36 vezes era as vezes que a gente abordava o cliente durante E no começo, lembra, quando chegou o 30, a primeira classe, era a francesa. Você não tinha a trolley. O trolley foi implementado na primeira classe tempos depois, né? Lembro que o Marcos, da minha turma, fez parte da implantação do trolley. Mas, enfim. Ok, vocês estão falando de olhar no olho na primeira classe. É fácil fazer na primeira classe. Ok, é fácil fazer na primeira classe, mas desde que tu já tenhas feito isso desde a econômica, desde o nacional, e dá para fazer, né? Uma coisa é você fazer um serviço rápido porque você tem pouco tempo. Outra coisa é você fazer um serviço de qualquer jeito. Mecânico, exatamente. É o que a gente falou esses dias, né? É a diferença entre entregar e servir. Entregar, qualquer um entrega. Servir, dá para ser feito também, mas você tem que se dedicar àquele serviço. E tem como fazer. A gente aprendeu a servir, a gente teve, acho que assim, uma enorme escola, que foi o comandante Rolim. A gente teve essa oportunidade. A gente, quando entrou na aviação, era um outro momento, a gente sabe disso e tal. E que bom, eu sou muito orgulhoso e muito feliz de poder dizer que eu aprendi a voar naquela época. Eu aprendi a servir, né? Mas, cara, não é impossível, dá para fazer, mesmo com o avião pousando. Cara, o avião pousando, vocês lembram? Quando que a gente ouvia a tripulação preparar para o pouso? Quando o trem estava baixado já, né? O cockpit viu a pista lá na frente, baixa o trem, aí que a gente corria. Quer dizer, era muito mais acelerado, né? E ok, dá para fazer. Só que aí, cara, é querer fazer a diferença. E dá para fazer a diferença. Eu vou só complementar o que você disse, porque assim, a gente nós três viemos de uma aviação de protocolos bem exigentes, né? Mas isso não quer dizer que tenha morrido, porque até hoje eu faço voos, inclusive esse voo que eu estou com uma comissária incrível. Ela chama, eu não vou errar, peraí, Lilian Sestaro. Maravilhosa. Ela, por acaso, é a mais nova do voo. Isso não quer dizer que ela seja uma pessoa inexperiente, porque nesse voo tem 3 examinadoras. Mas ela, gente, ela é de uma delicadeza. Então, é um voo hoje, momento pandêmico, que não temos serviço de bordo, a gente entrega apenas água,
para as pessoas que solicitam, mas essa moça, ela é de uma delicadeza, ela é tão inspiradora, que teve um momento que eu sentei na gala e eu a vi saindo para a ronda, eu falei, gente, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir também, porque ela é inspiradora. Então, você vê, a gente tem 0 serviço, mas tem ela. Ela é a entrega, sabe? Então, assistindo essa moça neste voo, eu falei, olha só, a gente não claro, a toalha quente faz a diferença, o chinelo faz a diferença, montar uma cama numa primeira classe faz diferença? Faz, mas a Lilian faz muita diferença entregando uma água e assistindo a pessoa, dando atenção para aquela pessoa. Então, a gente tem que se inspirar nos bons exemplos, porque eles estão aí, sim, e eu estou vivendo isso neste voo. Ela é incrível, incrível, parabéns, Lilian. E não precisa ela não ser sabe o que eu estou falando dela. Mas ela vai saber. Não precisa ser a pessoa mais antiga do voo, não precisa ter anos e anos de aviação, precisa ter vontade de fazer. Enquanto você falava isso, eu lembrei de uma. Quando você falou, a gente vem de uma outra aviação com muitos protocolos, e tem um detalhe, a gente vem de uma aviação, assim, uma grande diferença que eu vejo entre hoje e quando a gente começou a voar, é que a gente vem de uma aviação em que a gente não precisava dizer não para o passageiro. A gente tinha 24 bebidas no carrinho, eu lembro desse número, né? A gente tinha, eu lembro, Fokker 100, com 108 assentos, tinha 40 passageiros, embarcava 108 bandejas. Então, assim, você não precisava dizer não para o passageiro, tinha opção, tinha tudo, tinha manta e travesseiro no voo doméstico. Tem tudo. Tudo, era uma festa, era fácil. Então aí é fácil se agradar o passageiro. Só que a gente foi perdendo tudo isso drasticamente ao longo do tempo. Concordemos, hoje em dia não caberia mais um serviço daqueles, né, na situação econômica de hoje. Só que a gente foi perdendo tudo aquilo. E sustentável também, né, André? E sustentável, hoje não seria... Né? Exato, né? Por que sustentável? Não é a comida só que vai fora, é a comida que vai fora e é a poluição que o avião aumenta por causa do peso que está carregando, é um monte de coisa que vai entrando, enfim. Só que a gente viveu a perda disso tudo. A gente foi se adaptando a isso tudo. Até chegar hoje no copo d'água, só, né? A gente sabe que, enfim, modo de dizer, né? Mas, enfim, até chegar só a ter um copo d'água, a gente foi se adaptando a isso tudo. E nessa adaptação a gente teve que aprender a dizer não para um cliente para quem a gente só dizia sim, só que aquela, né? Tu não precisa, o que ele espera, e eu lembro muito bem que o comandante Rolim dizia isso, né? O passageiro, ele não espera exatamente que você resolva o problema dele, mas ele quer ver que você está tentando. Então, se ele te pede uma champanhe e não tem para oferecer, você pode simplesmente olhar para a cara dele e dizer não tem, e dar uma risada, ou então chegar e dizer para ele, senhor, não temos neste voo, não temos champanhe para oferecer, mas eu posso lhe oferecer tal coisa, o senhor aceita um suco de laranja? Sei lá, né? Exemplo aqui, hipotético, mas é a forma como se faz, né? Tem muitas maneiras de fazer. Eu não tenho Bellini, mas eu tenho suco de pêssego. Exato, né? Tem alguma coisa, mas não seja seco, não seja frio. Né? Eu posso bater um papo de 2 minutos, se o senhor quiser. Né? Mas várias vezes já aconteceu isso, não, literalmente, várias vezes aconteceu, não, mas não tem, mas o senhor tem a tripulação mais simpática desse mundo. Você quebrou já, aqui. Acabou, ganhou. É isso. E é atenção, né? Atenção. Hoje, o que é mais valioso no planeta é a atenção. Porque ninguém tem tempo. Então, você oferecer seu ouvido para alguém é extremamente, vale muito, é muito precioso. A gente tem cada vez perdido mais, tem ficado cada vez mais individualista. Olha a filosofia chegando aí, né? Cada vez mais egóico, né? Tudo olha para dentro, tudo muito rápido. E a gente acaba não olhando para o outro, para a necessidade que o outro tem, mesmo ele estando tão perto da gente. Às vezes até nossos filhos estão ali do lado e a gente acaba... Eu falo que hoje nós somos pais com fones de ouvido e não é a questão de... Não, somos pais de crianças com fones de ouvido e não é a criança que está com fones de ouvido, somos nós, né? Que a gente fica tão imerso naquilo que a gente está vivendo que a gente acaba deixando... quem está ali precisando da gente sem ser ouvido.
Então é isso, acho que o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso olhar é muito precioso, e muitas vezes vale mais do que um champanhe, que a gente não tem, né? É isso. Vamos emendar, então, isso, Mari, por favor, aproveitar esse momento já de tanta inspiração, né? E como é que você traduz tudo isso que a gente falou agora, todos esses exemplos que a gente vem pegando, em uma frase, em um conselho, uma dica, para quem está assistindo a gente, para quem ainda está sonhando com a oportunidade de voar, para quem já voa há muito tempo, para quem está saudosista daquela aviação, para quem só conheceu a de hoje, porque no final do dia todo mundo está no mesmo barco, todo mundo é comissário. Como que você traduz isso dentro do nosso propósito no Café Magali, que é o triplo IN, né, que é inspirar, incentivar e influenciar? É isso que a gente quer. Com exemplos como o teu, a gente quer, de alguma forma, inspirar outros comissários a lembrar de como é bom voar, como é gostoso o que a gente faz. Então, eu vou na inspiração direta. Eu vou dizer que a gente não pode desistir no desconforto, porque a vida não é fácil muitas vezes. Para mim, não foi fácil e foi bem desconfortável. Eu demorei muito tempo para me encaixar na aviação, e não porque eu não soubesse o que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa extremamente regrada. Eu preciso de um manual, eu preciso saber exatamente o que eu tenho que fazer, e a aviação sempre foi muito diferente em muitos quesitos, de entrevista, aperfeiçoamento, é diferente de uma escola regular, né? Porque você justamente tem que ter na sua prateleira vários produtos, e a aviação demanda que você tenha tudo isso, e fazer essa junção toda foi muito desconfortável para mim. Eu odiei meu primeiro voo, eu cheguei lá no meu pernoite, eu chorei, eu liguei para o meu pai chorando, eu odiei, e ele falou para mim, então, palavrão, deixa essa merda! Vem embora, vem logo. E eu insisti naquilo que eu lutei tanto para estar lá, né? Porque, afinal de contas, o curso de comissário, as entrevistas, ser aceito. E eu não desisti, mesmo dentro do desconforto todo. A minha instrução foi super difícil, foi com uma pessoa que tinha um coração enorme, mas era extremamente exigente. Ela hoje mora em outro plano, que é a Hertel. Eu quase desisti por causa desse desconforto. E o pensamento que eu queria deixar é esse: a gente muitas vezes vai passar um desconforto muito grande, e o desconforto só traz crescimento para a gente. Não é no quentinho que a gente cresce, não é no cobertor quentinho, no lugar mega confortável. É o desconforto que faz a gente crescer, que faz a gente amadurecer. O amor ensina, mas a dor ensina muito mais, o desconforto ensina muito mais. E é esse pensamento, essa reflexão que eu deixo. Muito bom, muito bom. Nem complemento. Então eu vou te fazer uma pergunta assim, para não precisa contar a história, mas foi teu sonho de criança ser comissário? Não. Simplesmente aconteceu. Nunca foi meu sonho de criança. Meu sonho de criança era ser bailarina, que eu fui, inclusive, né? Fui bailarina há muitos anos e dancei até profissionalmente. Cheguei a dançar uma época profissionalmente. Mas eu precisava de dinheiro, né, gente? Porque a cultura no nosso país, infelizmente, é bem pouco remunerada. Cheguei a ser professora de dança, e isso fez com que eu percebesse que eu precisava de um pouquinho mais de dinheiro. Aí, vou tentar não ser muito extensa, mas a história foi: eu fui fazer o curso, e você sabe, André, você pode não saber, o Rocha sei que sabe, que um dos alunos comigo em sala foi o William, comissário William, meu amigo Henrique, que é chefe. Fez o curso Fez contigo? O curso de comissário comigo, na escola de comissários. Aí eu tinha um amigo muito próximo da minha querida cidade natal, Ribeirão Pires, que trabalhava na VASP como comissário. E ele levou o meu currículo para a VASP, e a VASP era o meu objetivo, eu queria voar na VASP, o Edu voou na VASP, eu quero voar na VASP.
Aí ele entregou, né, na época era físico, entregou o meu currículo, isso fez com que meu currículo passasse à frente, e eu fiz toda a seleção na VASP e entrei na turma 17, se eu não me engano, da VASP. Isso foi em 96, eu acho. E aí eu entrei no curso, comecei a fazer o curso, inclusive eu já era oradora da minha turma quando saiu o resultado da prova do DAC. Porque eram as provas, elas eram 3 vezes ao ano, não era isso? Uhum. Isso aí. E eu não tinha passado na prova de regulamentos. Então, eu tive que sair daquela turma que eu já estava... Gente, já tinha provado uniforme. Isso não se faz com uma pessoa, né? E aí, eu saí da turma e a responsável pelo treinamento na época falou assim, Mariane, você tá pronta, né? Faltava, sei lá, uma semana e meia para o treinamento acabar. Ela falou, você faz a prova, porque aí eu só teria que fazer aquela única prova, né? Isolada, quando acontecer, eu acho que será março, a próxima prova era só em agosto, olha quanto a gente tinha que esperar. Eu fiz a prova de agosto, né? Porque era a cada 4 meses que tinha. É isso. Aí eu fiz a prova de agosto e você volta, né? Volta. Aí, claro, né, que eu passei na prova, porque meu empenho foi tudo para aquilo. Passei na prova e não tinha mais turma da VASP. Não tinha. Até que em fevereiro apareceu uma turma e eu fui para tal turma. E essa instrutora fez para mim, olha, você só vem para a banca final para as pessoas te verem, para elas não acharem que você foi colocada, né? E eu fui para tal banca e eu sinceramente não sei o que eu fiz de errado, mas eu fiz alguma coisa de errado, porque a turma começava numa segunda-feira, a segunda-feira eu estive lá, fiz até o exame admissional de novo e tal, e aí quando eu estava lá na segunda-feira, meu nome não estava na turma. E aí eu fui ver a responsável, cadê a instrutora responsável? Não, não é mais quem você conhece, é a outra fulana, não vou citar nomes. E aí eu fui na sala da fulana e a fulana virou para mim e fez, você não está nessa turma? Eu falei, não, eu tô sim. Mariazinha me disse, né, ela falou, não, você não está porque eu não gosto de você. Eita. Pausa dramática. E nisso, gente, eu perdi a minha vaga da VASP e vim gritando da Vieira de Moraes, fui gritando, né, porque eu não sou uma embaixada, fui gritando até Ribeirão Pires, no meu Uninho Verde, chorando, e eu gritei com Deus. Eu gritei horrores. E eu falei, como? Meu sonho, como é que pode? Papapá, papapá. E chorei. Minha mãe, coitada, não sabia o que fazer comigo. E eu chorei até o dia seguinte. Eu lembro que o dia amanheceu, eu estava chorando, foi quando eu adormeci. O dia amanhecendo. E, assim, adormeci, minha mãe veio me acordar. Mariane, tem telefone para você da TAM. No dia seguinte, tá? Não é lindo? Parece, não é lindo, é romântico. E aí, no dia seguinte, tinha essa chamada. Ai, que lindo! Tinha essa chamada da TAM. Aí eu atendi o telefone, claro, e a moça me chamou para ir fazer entrevista na Training, na época, né? No outro dia. Então, o evento tinha sido segunda, na terça eu recebi a chamada, na quarta eu fui para a entrevista na Training, e eu lembro que eu perguntei ainda para a moça, mas eu não mandei meu currículo para a TAM, porque eu não mandei, gente, eu não mandei meu currículo para ninguém, eu só mandei para a VASP. E aí ela fez assim, não, mas a sua escola mandou, você não tem interesse? Eu falei, claro que tem, lógico que tem. O final dessa história é que eu fui efetivada dia 17 de março de 97, né, na TAM, e a minha turma, 1 ano e meio depois, estava desempregada da VASP. Nossa! Porque a VASP acabou. Não é muito legal? Cara, Nem é, né? Não tem palavra, não tem explicação, né? Eu até hoje sou grata a essa mulher que não gostou de mim. Eu não sei o que ela não gostou de mim. Possivelmente eu fui para a banca já sabendo que eu estava dentro,
Então eu devo ter sido humilde. Eu lembro que ela me perguntou por que eu não estava com brincos. E eu fiz, porque às vezes eu não uso, sabe? Alguma coisa assim, eu não devo ter sido humilde o suficiente. Ela deve ter tido seus motivos, não estou tirando a razão dela. Não sei se eu me contrataria, não sei o que eu fiz, mas eu dou tantas bênçãos hoje por essa mulher não ter gostado de mim. Nossa. Não foi, é aquela coisa que você pensa assim, não foi tu, não foi ela. Foi alguém mais lá em cima que disse, calma que o teu ex está chegando aí. É isso, não tem outra explicação para esse tipo de coisa. Não tem. E aí acho que isso vale para muita gente, porque quantas pessoas a gente conhece que entraram na aviação na primeira tentativa e quantas pessoas levaram 10 anos tentando até que entraram, né? Sim. E tá aí. Vou te propor agora. Vou te propor. Um momento engraçado e um momento triste na aviação. O engraçado eu vou até já dar o gancho, tá? Tem a ver com frappé, com sorvete, alguma coisa assim. Que aí, eu fico só escutando vocês falarem. Porque eu sei dessa história. Cara, não é motivo de orgulho. Nem para mim, nem para o André. Tentaremos usar as palavras com maior teor, né? Uma palavra mais bonita, gente. Simpáticas. Bom, vamos lá. Mais simpáticas, não de baixo calão, né? Mas estávamos nós trabalhando na classe executiva e eu, esse rapaz lindo, grisalho, que vos falo, né, André? E aí, em algum momento da pós-serviço, a gente sempre tinha a galley cheia de... A galley não, um balde cheio de gelo na galley. Tem os aparadores, os anteparos, né? Que ficavam anteparos que tinham sanduíches, Era um bar, né? Que a gente montava. Então, ai, gente, que fino que era aquilo, né? O tampo era de mármore, detalhe. Um avião tinha lá o tampinho de mármore. Era assim, um baldão cheio de champanhe. Que se registre nos autos. Isso faz muito tempo. Muito tempo. Uma época em que na aviação a gente podia deixar um balde pesado, cheio de garrafa, solto no meio da madrugada. É outro tempo. Hoje, se tu deixa um copo plástico em cima da galha, é perigoso. Guarda, joga. Outro tempo. Outro tempo. Foram acontecendo, infelizmente, os incidentes acontecem, mas felizmente, através dos incidentes, a gente melhora, né? Então, aí hoje a segurança é outra. Mas, enfim, tínhamos esse balde de gelo lá no nosso bar da madrugada e era natural que a gente se desfizesse desse gelo remanescente da madrugada na privada. Porque, afinal de contas, era muito gelo, né? Então, naturalmente... E detalhe, era muito gelo e a pia da galley... Não dava conta. Não dava conta, e ela fica o tempo todo sugando o ar que está ali. Da sonoplastia, o Rochinha é melhor. Faz. Esse é o barulho de uma pia de galley chupando água do gelo no meio da madrugada. Aí você pensa, classe executiva, madrugada, silêncio. Para sabe Deus onde a gente estava, em Paris, sei lá. Paris, eu acho. Barulho, não rolava, né? Então, ia para a privada. Siga, por favor. E aí, essa pessoa incrível, grisalha, que estava falando há pouco, foi se desfazer, como todos nós fazíamos naturalmente, jogar o gelo na privada. E em seguida, porque gelo é gelo, a gente não pode deixar o gelo na privada, em seguida a gente enchia o balde de água quente, joga o balde de água quente em cima do gelo e se desfaz do gelo. Então, movimento 1 feito, gelo na privada, André volta com o balde, André enche o balde de água e ele volta para o banheiro está trancado. 10 minutos enchendo, porque era um balde desse tamanho, uma torneirinha desse tamanho. Não, acho que não foi tanto. Não foi tanto. Foi o tempo da infelicidade. Foi o tempo da infelicidade de você encher o balde com água quente, você chegar lá e estava vermelhinho. Detalhe, não estava. Eu vi na minha frente, eu com o balde, eu ia pegar na maçaneta, eu vi, pá, na minha frente. Eu falei, ferrou.
ferrou. Com sorte, ele pensou esse senhor, com sorte, pensou o André. Vai ser um número 1, o número 1 é quente, vai derreter o gelo. Não, com sorte só vai lavar a mão, só vai escovar os dentes. Não foi. Não então, tivemos gente, nem tudo é como a gente imagina. Deixa que eu continue, porque aí foi comigo. Cara, eu com o balde na mão, a porta travando, eu virei para trás, eu olhei para... Só nós dois na gala. Eu olhei para a Mari e falei, ferrou. Eu não sabia exatamente. Eu fiquei sem reação. Tipo, eu chuto a porta, eu digo, sai, vaza, eu abro a porta e arranco a pessoa. Eu finjo que não aconteceu. Deixei. Larguei meu balde e aguardei placidamente. Deu seu devido tempo, a senhora sai. Suando. Deu seu devido tempo, a senhora sai, cabisbaixa, tadinha. Ela não me olhou nos olhos, ela cabisbaixa, ela fica assim, comissário, se puder dar uma olhada depois no toalete, eu não sabia o que ela ia dizer. Aí eu entrando na Galen, né? Porque eu queria botar a cabeça na Galen, porque eu só queria sumir dali. E ele suando, gente, eu não sabia o que fazer. Ele suava, tadinho. Eu queria passear na asa, né? Abre a porta, vai lá na ponta da asa, vê se está tudo certo e volta. E ela não sabia como me falar. Ela cabisbaixa, comissário, se puder depois, dá uma olhada ali no toalete. Senhora, pode deixar que olha, fique tranquila. Tipo, não termina a frase. Enfim, né? Aí eu fui com meu baldinho de água quente, acabei o serviço e foi. Resultado que isso tem mais de 15 anos e até hoje a gente se olha, a gente lembra daquela história. Você me pediu uma coisa triste. Porque eu sei que você tem algumas experiências que aconteceram em voos seus, que comissários, isso atiça a curiosidade dos comissários. E aí? Quando acontece isso a bordo, o que vocês fazem? Para mim, o momento mais triste de aviação foi um dia que eu vim de um voo de Madrid para São Paulo, e esse dia o governo espanhol estava fazendo tipo um apanhado das pessoas que estavam lá ilegais. Então, elas foram convidadas a voltarem sem nenhuma penalidade, e muitas delas voltaram. Então, nós tínhamos, eu chutar um número 50 passageiros que voltavam sendo convidados a sair do país e não sendo extraditados, né? E nesse voo, um dos passageiros tinha um bebezinho no colo. E esse bebê não parava de chorar. Não parava de chorar. E eu achei aquilo muito estranho, porque desde o embarque o bebê não parava. Era muito esquisito, porque normalmente o bebê se acalma, né? E ele sozinho, um homem, não que isso seja um problema, mas era um homem que não sabia lidar com o bebê. Então eu achei muito estranho aquele relacionamento, e eu fui questionar, e aí ele me disse que ele estava levando o bebê de uma amiga. Aí eu fiquei muito preocupada, falei, gente, é rápido, né? E aí a porta ainda do avião aberta, fui saber, e o pessoal de solo sabia. Ele tinha documentos, ele estava autorizado, ele tinha autorização para levar, mas o bebê não era dele. Enfim, e a porta fechou, gente, esse neném não parava de chorar. E eu, né, me sensibilizei para variar e fui pegar essa responsabilidade para mim. Primeiro, a criança precisava ser trocada e aquele rapaz não tinha fralda. Descobri nessa hora que não era um menino, era uma menina, e a menina já estava até assada, de tanto tempo que ela estava ali com a fraldinha suja. Então eu fui, troquei a fralda e tal. Ele tinha uma mamadeira, mas ele não sabia como preparar nada, e aí eu preparei um leite, aqueci o leite, e fiquei com aquela menina no colo, e somente no meu colo que ela parou de chorar. Eram 330 na época, e eu passei o voo absolutamente inteiro com aquela neném no colo. Porque se eu fizesse o evento de tirar, a neném fazia um espasmo, ela tinha um espasmo assim, e ela acordava, e aí eu fiquei o voo inteiro com a neném no colo.
a história era, a mãe dela estava ilegal na Espanha, e a mãe dela não queria voltar, para não perder a oportunidade de trabalho que tinha. Entregou a bebê para um vizinho, que era um completo estranho para ela, para que ele viesse, eu acho que eles eram paraguaios, para que ele trouxesse, com escala no Brasil, e depois para o destino, a neném dela, para levar para a mãe dela. A neném ia para a avó. E essa história, gente, me marcou num tanto, porque eu fiquei pensando no desespero da mãe, dessa a mãe, ponto de entregar um filho para um estranho, porque ele era tipo vizinho, eles se viam, eles não tinham amizade. Ele não sabia que era uma menina. Nossa. Ele não sabia o nome da criança. E eu passei o voo inteiro com essa bebê no colo. Essa história, para mim, muito marcante. Ela é muito marcante, porque eu não consigo imaginar o desespero de uma mãe a ponto de entregar, por favor, leva. Que essa é a salvação para minha filha, sabe? E essa é a minha história mais marcante que eu tenho para dividir com vocês. É estranho falar que legal, né? Mas olha só que experiência, né? A gente pode ter de tudo num voo, né? Pode ter momentos, pode ter um voo que é só risada, que é aquele McFlurry, ou pode ter um voo que é sei lá, cara, não tem uma como carga descrever emocional isso. tão pesada, né? Não tem como descrever. Parabéns, parabéns. Obrigada, mas de qualquer forma eu acredito que isso faça parte, a gente tem que se envolver sim, a gente leva muita história, eu costumo falar isso, que a gente não leva pessoas para lá e para cá, a gente não desloca, a gente leva história, porque o deslocamento é uma história, você parte do ponto A para o ponto B por algum motivo, tem gente que vai porque está levando o familiar em esquife, ali embaixo no porão, porque vai para o enterro daquele familiar. Tem gente que está indo fazer a viagem do sonho, aquela viagem que guardou dinheiro a vida inteira. Tem gente que está mudando de país, e quantas vezes, né, nós não levamos família inteira, está se mudando, indo conhecer uma coisa completamente nova e desconhecida. E a gente faz, de alguma forma, parte dessa história, por isso é tão importante a gente olhar, entender, se envolver e entregar para a pessoa aquilo que ela precisa, porque nem todo mundo quer um serviço de bordo. Às vezes a pessoa só precisa do silêncio, e você tem que respeitar isso, né? Fantástico, fantástico. Foi bonito, nossa, foi bonito. Nossa, levou a reflexão. Você falando assim, sabe o paralelo que eu tracei com o voo? O voo é a vinheta de abertura do desenho dos Simpsons, onde tem o Bart Simpson andando, e ele é o comissário, e tudo acontece, uma coisa pega fogo, o gato sobe na estátua, cai, não sei o quê, tem outro vestindo a mulher dos gatos, tudo acontece, né, cara, do mais legal ao mais estranho. É porque são muitos mundos paralelos, paralelo dentro de um avião, é verdade. Excelente analogia. E no final da vinheta, a tripulação é uma família inteira sentada no sofá assistindo a TV, aproveitando aquilo. Nossa, agora sim. Todo mundo junto. Agora sim, fechou. Tá? É isso. Isso mesmo. É isso mesmo. Excelente analogia, Rochinha. Deixa então eu agora aproveitar o momento, porque esta entrevista é muito marcante você contar essa história de uma mãe e entregando a sua filha, e de outra mãe carregando essa filha, e você falou ali atrás, né, que são mães e pais, né, quantos momentos mães e pais no voo passam, tal, e é muito, muito relevante essa comparação, porque esta entrevista vai ao ar um dia depois do Dia dos Pais, vai ao ar no dia 9 de agosto, e é muito especial a gente ter aqui o meu parceiro do Café na Gala ser um pai de duas princesas, a Júlia e a Bel, e estar com a mãe das duas aqui também. Então, isso é muito relevante, muito marcante. E eu quero aproveitar, então, agora, eu como tio oficial das duas, eu quero pedir para que papai e mamãe mandem um beijo, mandem uma lembrança, alguma coisa para as filhotas, em homenagem ao Dia dos Pais.
Muito bem. Bom, eu já em algum momento já enchi a bola do Everton em relação a ele ser esse pai incrível, e eu reforço, você é um pai incrível, eu escolhi muito bem o pai dos meus filhos, porque afinal de contas você pegou o Léo para você também, né? Mas para as filhotas, já que foi quase nada exigido, né, nada demandado, eu tenho para dizer duas coisas. Eu quero primeiro pedir desculpa pelas tantas ausências que nós tivemos de casa, mas ao mesmo tempo eu quero dizer para vocês que essas ausências todas fizeram de nós as pessoas que nós somos, essa bagagem que a gente carrega, a gente de alguma forma trouxe para vocês em forma de cultura, de conhecimento e de educação, e eu sou muito grata por isso tudo que a gente, por esses acessos que a gente teve. Como mãe, eu sou muito feliz, porque eu tenho 3 filhos absolutamente incríveis, absolutamente lindos, e que eu não sei se são porque são filhos de comissário, mas que são independentes, que são de um raciocínio muito rápido e que eu tenho muito orgulho, assim. Eu tenho muito orgulho de vocês, eu amo demais os 3, Juju, Mel, Léo, meus bebês. Vocês vão ter 50 anos, eu vou chamar vocês de bebês. E fica com essa vergonha. Eu amo vocês. Também quero te desejar Feliz Dia dos Pais, né? Porque você também, Fui pai. durante a semana, você é pai, e no final de semana eu sou o quê? Eu sou uma... Eu não sei rimar, eu não sei fazer essas junções. Pai. Você é pai. mãe e pai, e eu viro pai e mãe, então, e nessas mãe, a gente vai se trocando. Então, Feliz Dia dos Pais para você também. Feliz Dia dos Pais, Rochinha. Muito obrigado por essa parceria, por essa amizade. Agradeço também ao Marco, meu amigo, que dá esse suporte aí com você, com as crianças. Então, Feliz Dia dos Pais para você suporte. Também, Marcão. A gente faz essa parceria entre amigos aí, legal. E para as crianças, foi o que tu falou, vocês serão as nossas eternas crianças sempre, né? O Léo, que eu vi crescer andando daquela motoquinha, puxando um gravadorzinho com a música da Vitória do Ayrton Senna. A Júlia e a Mel também, que são minhas alegrias. A gente aprende muito com vocês. E é o que a mãe de vocês falou. A gente é o que é hoje porque vocês existem, né? Porque vocês são a nossa razão. E, amamos vocês. Nossas eternas crianças. Coisa linda. Gente, eu preciso dizer que é um prazer gigantesco estar com vocês. Cara, mas assim, a alegria mesmo, a gente tem, sei lá, 3 horas de gravação, não vai ter tudo isso, eu tenho certeza, mas saudade desse tempo delicioso de rir. Eu acho que a melhor bagagem que a gente pode levar na vida é você ter boas lembranças, né? Porque ao final da história, a gente tem isso, tem lembrança, tem o sentimento que ficou, e eu tenho sentimentos lindos por vocês. Fiquei muito feliz. Acho esse projeto, o Café na Galley, um projeto incrível que vai ajudar muita gente, inspirar muita gente. Desejo sucesso para vocês. E quero, claro, deixar um beijo para o Marco, meu amor. Marquito, que é exatamente isso que o Rocha falou, tem agarrado, pegou essa minha bagagem de... Gente, pensa que não é fácil. Comissária, com filho, sabe, com ex-marido. Tudo bem que o ex-marido é legal, mas, né? Pegou tudo isso e falou, não, vamos lá. E agarrou a minha carreira de... Não é para qualquer um. Agarrou a minha carreira de escritora, aí falou, vamos lá, vamos ser empresária. Então, assim... Eu tenho muita bagagem que eu trouxe da aviação, das minhas experiências anteriores, mas hoje eu também tenho uma plataforma, um porto seguro bem forte, que é o Marco, e como eu disse em algum momento, a gente nasceu em muitos, né? Nós somos em muitos por algum motivo, e hoje eu também devo muito a esse parceiro de vida, que é uma pessoa incrível, de um coração enorme e que tem sido base para mim em tantas formas. Então, todo mundo que passa na nossa vida deixa um tanto. Eu quero agradecer por vocês todos
todos os colegas de aviação que deixaram tanto, e por todos que ainda estão, tudo que deixam, porque eu sou muito mais feliz com o tantinho de vocês dentro de mim, pode ter certeza. Muito bom. Comissária Mariane Lázari, muitíssimo obrigado por participar conosco aqui do Café na Galley, por doar, por ceder seu tempo, mesmo no intervalo de descanso de voo. Então, poxa, brigadão de novo, foi um baita prazer conversar contigo. Conte sempre conosco e que faça um bom voo de retorno amanhã, depois de amanhã, não sei, amanhã. Obrigada. Amanhã. Um bom voo de retorno e continue distribuindo essa simpatia, essa alegria, esse conhecimento para todos que cruzam o seu caminho. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigada, olha, gente. Mariane Lázari, coisa nenhuma. Para mim vai ser eternamente a Melanie, que eu conheci, a Melanie, a Mari. Cara, nem tenho mais o que falar. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Faço minhas as palavras do Rocha. Mantenha sempre esse sorriso no rosto, essa alegria que você leva para todos os teus voos, para os teus colegas, que tá aí, não precisa nem falar mais nada. Isso é contagiante e é teu. Tu és assim. Então, cara, obrigado pela amizade de mais de 20 anos e que venham outros 80 anos de amizade pela frente ainda, tá? Beijo. Beijo, gente. Sucesso sempre. Obrigada. Tchau. Melhor tsunami do que marola, né? Bem tipo assim, se é para se afogar, afoga no tsunami, né? Não. É que assim, a marolinha faz você perder o equilíbrio o tempo inteiro. O tsunami devasta. A marolinha só te humilha, entendeu? Você dá aquela humilhada. Reguei, caí, pegou mal, tá só humilhado. O tsunami, você tem uma justificativa, entendeu? Para chegar em casa ralado. É assim. Exatamente. É isso aí. Muito bem. Muito bem.